Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. A minha entrevistada de hoje será Cláudia Ceola, que é médica veterinária, supervisora técnica de equinos da Guabi Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista de hoje será alimentação balanceada ideal para ativar o potencial genético dos potros. Cláudia, apesar da gente já estar no meio do mês, feliz ano novo! Muito obrigada, Divino. Feliz ano novo para nós, muita saúde, muita paz para todo mundo e muita prosperidade. E muito cavalinho também. Um prazer estar aqui com você. Muito trabalho também esse ano, né? Com certeza. E começamos com força total. Você trabalha só na área de equinos aí na Guabi? Só. Vou fazer 19 anos que eu faço a parte de campo, né? Então, sou supervisora técnica e aí eu atendo os clientes que compram a nossa ração, eles têm o suporte técnico, né? Então eu fico fazendo essas visitas e fazendo acompanhamento nutricional dos animais. Então é muito bacana, rodando o tempo todo. O seu atendimento, ele é mais localizado no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, como é que é? Então, agora eu faço o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Mas o foco principal acaba sendo São Paulo, né? Eu vou 3 a 4 vezes por ano para o Paraná, né, e Santa Catarina, e 1 a 2 vezes por ano para o Mato Grosso do Sul. Quando você fez veterinária, você já imaginava que você ia trabalhar com equinos ou não? Aconteceu depois? Não, foi ao contrário. Eu entrei na faculdade para trabalhar com cavalo. Ah, é? Eu sempre fui apaixonada por cavalo, desde bebezinha. Eu montava, tem foto minha, Divino, com 10 meses no colo do meu pai, ele montado a cavalo e comigo no colo. Então eu sempre fui apaixonada. Aí primeiro eu falava para eles que eu ia ser polícia de cavalo. Depois a gente passava na frente do Jockey Clube de São Paulo e eu falava pro meu pai, um dia eu vou morar aí. E aí eu entrei na faculdade para fazer e trabalhar com cavalo. Sempre fui, eu adoro cachorro também, mas cavalo sempre foi minha paixão. E aí deu tudo certo, me formei, fiz residência no Jockey, morei 1 ano no Jockey, Clube de São Paulo, e aí entrei na Guabi e estou até hoje, trabalhando aí com nutrição, que é muito gostoso e muito gratificante. Eu já ouvi dizer que o mês de janeiro marca o início do desmame de algumas raças de cavalos, entre elas o quarto de milha. Eu queria saber se essa informação procede e, se procede, por que janeiro? Então, Divino, procede sim. O que acontece é que o ano hípico ele começa dia 1º de julho para algumas raças e o quarto de milha é uma delas, né? Então, o que você chama de ano hípico? O nosso ano começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. No caso do calendário hípico, sim, começa dia 1º de julho e termina dia 21 de junho, 30 ou 31 de junho do ano seguinte, né? Porque, na verdade, como é uma raça até americana, então eles acabam pegando por conta da estação do ano, né? Então, que nem as éguas aqui acabam parindo, iniciando a aparição na época do inverno, né, que até a gente já conversou sobre isso, e enquanto que lá nos Estados Unidos nós estamos na época do verão, estamos na época do verão. Então, o que acontece? Como a aparição inicia a partir de julho, né, que são os animais bem-nascidos, e vai até março, para os animais que nasceram em julho, eles vão começar a desmama agora em janeiro, né? Que eles vão estar completando 6 meses de idade. Então essa é a informação que você recebeu, que é verídica. Muitas vezes os criadores, eles investem muito em genética, né?
os pais lá, animais que são premiados e tal. E o meio ambiente, ele tem influência também no desenvolvimento desses animais quando eles nascem ou não? Essa genética é predominante? Não, com certeza tem. O que acontece, Divino? Nós temos o indivíduo, né, quando você faz o acasalamento, então realmente gasta-se, investe-se muito com os garanhões, com as doadoras, né, para terem bons papéis, né, ter uma genética muito boa. Acontece que aquele embrião ele vai receber 50% dos genes do pai e da mãe e ele vai ter a carga genética dele. Só que ele em si, 50% só que vai ser o genético. Os outros 50% a gente fala que é o fenótipo, que ele está relacionado ao ambiente e diretamente ligado à nutrição. Por quê? Porque depende da ativação dos genes. Então, às vezes, você tem uma carga genética, né? Então, o indivíduo, ele carrega essa carga genética do pai e da mãe, os genes, porém, esses genes, eles precisam ser ativados ou desativados para expressar determinada característica, né? Então, a gente sabe que nem o olho azul é um gene recessivo. Então, às vezes, você precisa ativar para poder ter a característica. Ou, às vezes, esse gene, para ele se expressar, ele precisa ser desativado para que ele expresse, né? Então, a gente chama isso de nutrigenômica. Por quê? Porque esse processo de ativação ou desativação dos genes para que o indivíduo expresse as características genéticas, isso é totalmente ligado à nutrição, né? Que a gente fala que é a parte da nutrigenômica. Então, por quê? Porque existem no início do processo da gestação, né? Então, isso ocorre principalmente nos 3 primeiros meses da gestação. Eles são dependentes de alguns nutrientes. Então, às vezes, algum micromineral, algum micronutriente precisa estar presente para que esse gene seja ativado ou desativado para que ele expresse determinada característica. E isso, Divino, explica o porquê que existem, né, agora com essa questão de transferência de embrião, de ICSI, né, que são as tecnologias reprodutivas, e isso explica o porquê que você tem irmãos próprios, ou seja, irmãos que são de mesmo pai e de mesma mãe, de mesma doadora e garanhão, e porquê que um dá um crack e o outro não dá um crack. É justamente Peraí, me explica esse negócio do crack aí que eu não entendi direito. Como é que é? Então, aqui é assim, você tem às vezes irmãos próprios, certo? Irmão do mesmo pai e mesma mãe. Então, o cliente vai lá, ele faz um acasalamento, ele escolhe o melhor garanhão com a melhor égua, né? E aí ele vai fazer o embrião. Então, igual a esse embrião, podem ter outros. E por que um, quando fica adulto, se desempenha super bem e vira um craque e outros não? Isso tem tudo a ver com a nutrigenômica. Por quê? Porque depende de como esses animais foram criados, né? Então, a criação, né, a formação do indivíduo, ela começa desde o início da gestação. Então, o cuidado, ele precisa existir desde o momento que a égua que positivou a prenhez, né? Então, aí você tem nesse início a formação que nós chamamos de programação fetal, que é quando você está tendo a programação desse feto, a parte genética, e o que ele vai ter de características e o que ele vai expressar ou não, que isso está diretamente relacionado à nutrição. Consegui? Conseguiu, perfeito, agora entendi. Ficou claro aí, senão você me pergunta. Ô, Cláudia, você falou da alimentação nos primeiros 3 meses de vida do animal. Como é que é essa alimentação? Então, na verdade eu falei dos 3 primeiros meses de vida, não necessariamente da gestação, né? Então a égua prenha, ela precisa ter nesses 3 primeiros meses, ela tem uma alimentação balanceada, não é uma exigência alta, porém todos os nutrientes precisam estar presentes na dieta. Para que esse animalzinho nasça com boa saúde, boa conformação. Com boa saúde e que ele tenha uma boa expressão gênica, vamos dizer assim, né, dos genes que ele herdou. E aí a hora que depois que começa, né, que ele nasceu efetivamente,
aí a gente precisa iniciar todo o processo de nutrição desse potro, que é essencial. Então, nos 3 primeiros meses de vida, Divino, o mais importante para o potro é o leite materno, né? Então, é ele que vai fornecer aí, vamos pôr, 95% dos nutrientes nesses primeiros 3 meses após o nascimento, certo? Nesses 3 primeiros meses, existem situações em que o proprietário inicia o fornecimento da ração, ou não, vai depender de como ele estiver se desenvolvendo, né? Se ele tiver com bom desenvolvimento só no leite, está tudo bem. Então, esse animal não necessariamente ele tem que ficar só no leite materno. Pode acontecer de haver uma introdução, então, de uma outra alimentação. Isso. O normal, tá, Divino, nas criações hoje no Brasil, é que o pessoal já começa a colocar. Então, ou o potrinho já vai começando a aprender a comer com a mãe, tá? Então, ele come a raçãozinha com a mãe, ou fazem um sistema de creep feeding, que é o quê? Ele tem um acesso a um coxo que só os potros conseguem entrar, ou passa a tratar na lanchonete, né, em que entra a mãe e o potrinho, a mãe e o potrinho. Então, esses potros começam a receber, mas é coisa de 100, 200 gramas de ração por dia, só para iniciar, né, ele começar a beliscar. E aí, a partir de um mês mesmo que eles começam a comer, mas mesmo assim é essa quantidade, tá? Isso aí a gente vai aumentar posteriormente. Mas é complicado de fazer com que o animal comece a se alimentar, porque, deixa eu pegar um exemplo aqui de uma criança, por exemplo, que é acostumada com leite materno. Às vezes é muito difícil de introduzir qualquer outra, uma papinha, uma sopinha, qualquer coisa assim, porque a criança ela tem o hábito do leite. No caso desses animais aí, como é que é? Os potros acaba acontecendo a mesma coisa, né? Inicialmente eles vão cheirar, aí eles vão pegar e vão cuspir depois. Então fica aquela coisa, a questão é que eles são muito curiosos, né? Então eles vão aprender a comer mesmo a partir de 20 dias, um mês, né? Então, antes disso, ele fica lá, porque ele acaba vendo o comportamento da mãe, né? Dos outros adultos que estão comendo ali, eles são muito curiosos, eles vão xeretear lá e começam a beliscar, até que, enfim, eles passam a comer mesmo. Então, vamos considerar que eles passam a ter ingestão da ração efetivamente a partir de um mês, mas mesmo de idade, mesmo assim, é uma quantidade pequena que eles acabam ingerindo, né? Então, é 200 gramas por dia, enfim, depende da situação, né? Mas não teria problema nenhum. E aí a gente leva esse arraçoamento aí de pouquinho até a fase da desmama, para depois fazer realmente os ajustes. Quanto tempo que leva esse processo de desmama? Então, a desmama inicia a partir dos 6 meses de idade. O que é extremamente relevante aqui? Suponhamos que esse potro ele não esteja recebendo ração, né? Ele nasceu e o leite materno está suficiente e ele só está mamando, comendo com a mãe. O que é extremamente importante? A partir do 4º mês de vida, ainda ele está ao pé da mãe, ele está mamando, só que a qualidade desse leite caiu. Às vezes a égua tem bastante leite ainda, só que a qualidade desse leite diminui. Então, nesse momento, é extremamente importante que inicie-se o processo de fornecimento de ração. Então, um potro que eu come... É normal essa qualidade cair, independente da alimentação da mãe. Exatamente, porque é uma característica, né? Então, às vezes, a égua ainda tem bastante leite, só que a qualidade do leite, cientificamente, é comprovado que reduz a partir dos 4 meses. Então, é o momento que a gente tem que iniciar o fornecimento da ração. E aí, essa quantidade vai sendo aumentada gradativamente até que chegue o desmame. Por que é importante a gente entrar nesse momento? Primeiro, para a gente poder compor o que o leite da mãe ainda não está fornecendo. E segundo, já deixar esse indivíduo preparado para a hora que ele sofreu o processo de desmame, que ele já esteja comendo o produto a ração que ele vai comer. Então vai ser uma mudança a menos na vida dele, vamos dizer assim. Aos 6 meses de idade é a idade ideal, né, para ser separado da mãe. Existem raças, existem modalidades que eles acabam desmamando com 4 meses, 5 meses, mas o ideal é que seja
realmente a partir dos 6 meses. Isso porque o convívio com os animais mais velhos vai dando maturidade, ele vai pegando experiência, né, apesar de geralmente ficar com uma madrinha depois, é importante para ele esse desenvolvimento junto, em grupo, com a mãe. E aí ele é separado, né, para, assim, efetivamente ele ser desmamado. E o capim? Quando é que entra o capim aí? Como é que funciona essa introdução dessa alimentação? Aí você chegou no ponto mais importante da desmama. Ah, é? Né? Porque o que acontece? Quando você desmama, ele não tem mais o leite da mãe, ele só vai ter a ração e o capim. O potro divino, ele só vai conseguir fazer a fermentação da fibra, né, proveniente do capim, como um cavalo adulto, aos 18 meses de idade. Por quê? Porque, na verdade, toda uma microbiota intestinal, é a flora intestinal que a gente comumente fala, né? Que essa flora intestinal, ela que é responsável por fazer a digestão da fibra e transformar isso em nutriente para o cavalo. Só que essa flora intestinal, essa microbiota, com um potro aos 6 meses de idade, ainda o sistema digestivo ainda não está totalmente funcionando como deveria. E aí, mesmo ele comendo capim, acaba que ele não consegue fazer a digestão como um cavalo adulto. Então, dos 6 meses de idade até 1 ano de idade, nós temos que 80% da nutrição é responsabilidade da ração. Então, os nutrientes são provenientes a partir da ração, 80%. Isso no primeiro ano de vida. E somente 20% são provenientes do capim. Então, por isso que o título, né, da nossa conversa de hoje é extremamente importante, né? Porque você tem que ter a questão genética e você tem que ter a nutrição. Que não adianta esse animal ter a genética e ele não ser bem nutrido para que ele possa desempenhar o papel dele. Então, esse primeiro ano de vida é extremamente importante. Se for o inverso, se ele não tiver uma boa genética, mas tiver uma boa nutrição, ele pode ter um desenvolvimento acima da média para um animal que não tenha uma genética tão avançada, tão boa? Na verdade, assim, essa questão com relação à genética, né? Então, vamos supor, se você tem uma característica genética, por exemplo, a altura, né? Você não vai poder fazer um indivíduo ficar maior do que ele tem o potencial genético dele, então isso é muito raro. Quando a gente trabalha a genética dos cavalos, nós estamos lidando com as aptidões, né? Então, não é nem a questão da característica. Então, esse potro, ele pode ser muito bem criado, ele ficar muito bonito, bem desenvolvido, musculatura, estrutura óssea, altura, né? Mas aí que tá, a questão da genética vai depender do que ele vai fazer. Então, assim, ele jamais vai marchar se ele não tiver o potencial genético. Ele tem que ter recebido antes. Ele tem que ter recebido. Então, acho que essa questão da genética aí tem essa questão da aptidão do que ele vai fazer. Tá. Você já falou isso, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito. O que pode acontecer com um animal, então, que não recebe uma alimentação adequada e balanceada? Ele não vai conseguir desenvolver o que ele recebeu de genética. Basicamente é isso. Vamos colocar na prática isso. Por exemplo, ele não vai crescer, é isso? Exatamente isso. Então vamos supor, se você tem um potro, que ele tem um potencial genético maravilhoso, você gastou uma fortuna para fazer esse embrião, aí você não tratou direito a sua receptora, que não recebeu uma alimentação adequada, que você quis economizar, porque ela não era sua, era uma receptora da central de reprodução. E aí esse potro nasceu e você deixou esse potro comendo junto com a receptora, que também não era um produto específico para ele desenvolver. E aí você começou a fornecer uma ração para potro somente depois que ele desmamou, né? E aí você vai fornecer isso somente até 1 ano. O que acontece? A altura, basicamente, é o mais importante nessa situação, né? A altura e a formação da estrutura óssea, né, desse indivíduo. Então, ele pode não alcançar a altura que ele tem, né? O potro, ele cresce, divino, em torno de 85% da altura dele, ele alcança 85% da altura no primeiro ano de vida.
Então, assim, se a gente errar na nutrição dele no primeiro ano de vida, você não consegue recuperar depois. É muito comum as pessoas ligarem, eu comprei um potro com 18 meses, Claudinha, ele tá pequeno, o que eu faço? Não tem o que fazer, porque a altura você não consegue pôr mais. Você vai colocar estado, você vai deixar ele gordo, bonito, mas a altura você não coloca. E a estrutura óssea, a formação dos cascos, tudo isso vem da base, desde da época da mãe e desde que ele começa a comer. Então, por isso que eu te falo, você pode criar um potro só no leite e depois começar a fornecer um pouquinho de ração para ele, você pode. Agora, para ser um atleta que vai competir com demais animais que estão sendo bem tratados, você precisa tratar ele adequadamente e nutri-lo adequadamente para que não falte nenhum nutriente, que é para que sim ele possa alcançar o potencial genético dele e fazer tudo que ele tem para fazer. Porque é totalmente limitante. A nutrição nesse sentido é limitante. Digamos que eu tenho um animal e para economizar não dou aquela ração adequada e tal. Isso pode, de alguma forma, além de influenciar no crescimento, não ser o ideal, e todas essas questões que você colocou aí, isso pode influenciar também no aparecimento de doenças ou não? Então, Divino, se for uma ração, nem que seja uma ração de manutenção e tudo mais, ela contém todos os nutrientes também, né? O importante é que se conheça a marca que você está fornecendo, porque aí o animal vai conseguir ficar bem, vamos dizer assim, né? A questão de problemas de saúde vão vir quando você não tem uma nutrição, ou você pode ter uma falta de mineral, por exemplo, e ele pode ter problemas de mineralização, né? E sem contar verminose, vacinas e tudo isso. Mas eu acho que a questão do desempenho principal é você estar fornecendo ingredientes que sejam absorvidos, porque não adianta você ter, por exemplo, a proteína. Quais são os aminoácidos que compõem essa proteína, que vão ser absorvidos, né? Tem os microminerais. Tem, mas esses microminerais são orgânicos, eles vão ser absorvidos. Então, isso é uma coisa que vai aparecer mesmo na aparência do animal, né? Você vai ter mudanças na conformação desse animal e possivelmente, futuramente, quando ele começar a trabalhar, começar a ter problema ortopédico, né? O osso, ele é um órgão que ele, apesar dele ser duro, rígido, né? Ele está em constante remodelação, vamos dizer assim. Então, isso pode interferir mais para frente aí no caso. Você falou de problema ortopédico. Esses Isso. problemas, eles podem aparecer, por exemplo, se esse animal vai participar de competições, isso pode de alguma forma atrapalhá-lo, é isso? Sem dúvida. Tirar a vantagem competitiva dele, digamos assim. Com certeza. Se ele não tiver, é como você fazer uma casa. Você não vai poder fazer um telhado maravilhoso, com a base de madeira, com as telhas maravilhosas, e aí você não fez as paredes sólidas ali, né? Não vai aguentar. Então é mais ou menos isso. A gente tem que construir o potro. Eu falo que você construir desde a base, que é o quê? A formação, a estrutura dele, para depois ele poder começar a trabalhar. Se você não faz isso, ele pode não vir a apresentar problemas ortopédicos, né? Que isso, enfim, acabam acontecendo durante o exercício físico. Você havia falado dos macro e dos micro minerais. Eles têm, então, uma influência no desenvolvimento desse animal? Totalmente, né? Eu sempre falo que é uma engrenagem. Então, você tem todos os nutrientes, eles estão ali, o funcionamento do metabolismo do organismo é uma engrenagem. Então, as peças se encaixam, né? Então, essa peça, para ela rodar, né, você precisa ter a presença desses microminerais, porque os microminerais, eles participam das reações químicas, principalmente para a produção de energia, das enzimas que vão estar fazendo esse metabolismo. Então, a roda não gira se você não tiver esses micronutrientes.
Então, é essencial que esses microminerais sejam realmente absorvidos em todos os sistemas, né, tanto digestivo, músculo esquelético, nervoso, todos os microminerais têm participação. Então a gente não pode e a gente precisa garantir que eles sejam realmente absorvidos. A energia que esse animal vai ter, então, virá da ração, dessa absorção. Sim. Entendi. E sal mineral? Tem que dar sal mineral para esse animal? Todos os dias, né? As rações, elas são completas, elas contêm todos os macro e micronutrientes, porém a quantidade para a gente compor a exigência diária de um cavalo adulto, um cavalo atleta, enfim, não é possível a gente colocar na formulação, porque senão você não consegue formar os pellets, né? Tá. Então, o que acontece? Ela está balanceada, ela contém todos, mas não tem a exigência diária. Então, é fundamental que os clientes forneçam o sal mineral diariamente. Ele pode ser fornecido junto à ração, ou ele pode ter sido fornecido à vontade para o cavalo lamber ali, de acordo com a vontade dele, vamos dizer. A quantidade gira em torno de 80 a 100 gramas por dia, tá? Mais ou menos isso. Os potos acaba sendo um pouco menos, 40, 50 gramas por dia. Essa é a exigência. E prebiótico, probiótico, precisa também ou não? Sem dúvida, né? Assim, não é uma obrigatoriedade, mas quando a gente fala de cavalo, nós estamos falando desse sistema digestivo dele, que é totalmente dependente de uma flora bacteriana. Quando você fornece tanto o probiótico quanto o prebiótico, você está permitindo com que essa microbiota funcione da melhor maneira possível, que exista um equilíbrio nessa flora intestinal. Essa flora vai trabalhar da melhor maneira possível para fazer a digestão e aí sim fornecer mais nutrientes para os cavalos poderem absorver. Então, o probiótico e o prebiótico, quando a gente fala da fase da desmama, eu gosto demais de entrar. Por quê? Porque você vai dar uma aceleradinha nesse processo dele que ainda está, né, caminhando, né? É como se fosse uma escadaria, vamos dizer assim. Começa a subir gradativamente. Então, você acelera esse processo. Nesse caso da alimentação, então, não é gasto, é investimento, né? É totalmente investimento. Esse primeiro ano de vida, Divino, jamais ele pode ser economizado. E outra coisa, a gente tem que tomar cuidado com os excessos, porque os excessos... tem esse problema também? Sem dúvida, né? Assim, o excesso é extremamente complicado. Os dois extremos são complicados, na verdade. Os excessos nessa parte nutricional para os potros pode acarretar problemas de desenvolvimento, né? Então o potrinho começa a ficar tortinho, assim. Por quê? Porque acelera essa taxa de crescimento dele, e aí ele começa a ficar ajoelhado, ou ele vai entortando, né? Então são todos detalhes que a gente tem que tomar cuidado. O excesso de energia, principalmente, né? Você vai ter não só um ganho de peso além do que é necessário, né? Então a gente precisa que esse potro cresça, que ele esteja com um bom score corporal para que ele cresça, e não que ele esteja gordo. O ideal não é ter um excesso de peso nessa fase. A partir de 1 ano a gente começa a colocar peso nos potros. Antes disso não é necessário, tá? Ele precisa crescer, desenvolver, e aí depois a gente coloca. Senão o excesso de peso começa a atrapalhar a articulação, e aí acarreta esses problemas, chama doenças ortopédicas do desenvolvimento, que são muito comuns. Vocês da Guabi têm apenas um tipo de ração para os potros ou não? É mais de um tipo? Não, nós temos 4 tipos de ração, na verdade, né? Por que 4? Nós temos 4 produtos, são 3 tipos diferentes, né? São 2 que são somente peletizadas, uma que é laminada, então ela vai ter o milho pré-cozido, a aveia e o melaço também, e uma 100% extrusada, né? Então são esses 4 produtos que a gente acaba tendo. E aí isso vai depender, né? Os níveis de garantia delas são muito parecidos. O que vai acabar fazendo uma diferença
grande, Divino, é o processo de fabricação. Porque quando a gente fornece uma ração extrusada, por exemplo, 100% extrusada, nós estamos proporcionando para o potro uma eficiência na digestão maior possível. Porque o processo de extrusão é o processo de cozimento dos nutrientes. Então, é como se você desse meio caminho andado, digerido, não digerido, mas meio caminho andado a digestão aí para o potro, né? Uma ração extrusada, ela chega a ter um aproveitamento de 95%, 98%. Ou seja, de 1 quilo que o potro come, ele chega a aproveitar 950 gramas, vamos dizer assim. Então, é um nenê, né? Você pega um bebê e você rala uma cenoura cozida e dá para ele, você rala uma cenoura crua e dá para ele. As duas são cenouras, um cozido e o outro cru. Então, o aproveitamento, a diferença de digestão é completamente diferente. Cláudia, a extrusão favorece muito. Que legal, que bacana. Gostei da nossa prosa, viu? Eu não imaginava o tanto de informação que você ia trazer. Obrigado, muito obrigado. Tem. Imagina. Adoro falar de potro. E foi muito legal, adorei. Olha, bom trabalho para você e que esse ano você possa estar aqui mais vezes comigo para a gente continuar falando de equinos. Com certeza, será um prazer. É sempre muito, muito gostoso e passa rápido. E só chamar que a gente vem. Obrigado, abraço. Obrigado, um abraço, um ótimo ano a todos. Gente, eu conversei hoje com a Cláudia Ceola, médica veterinária, supervisora técnica de equinos da Guabi Nutrição Animal, e ela falou a respeito de alimentação balanceada ideal para ativar o potencial genético dos potros. Siga @agroeprosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!